Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos capítulo 13, versículo 1. E o tema da nossa mensagem hoje é Até Quando? Diz assim, o salmista Davi, ele escreve assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Amém? Feche seus olhos, por favor, coloca a mão sobre o seu coração. Até quando, Senhor? Até quando? Essa é uma pergunta que por diversas vezes tem tocado no coração de alguns dos teus filhos. O Senhor permitirá que os nossos adversários prevaleçam contra nós? Até quando, Senhor? Até quando? Eu quero te pedir esta noite, que através da tua palavra tu possa trazer a resposta para tudo aquilo que tu tens para fazer. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, e nos revela, através das tuas escrituras, o tempo que nós estamos vivendo e o propósito para o qual nós fomos enxertados nesta geração. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Davi é um homem que a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também tinha alguns conflitos, algumas perguntas, que em alguns momentos ficavam meio que sem respostas. Então Davi começa a perguntar a Deus, dizendo: Senhor, até quando? Você vai permitir que eu seja destruído, Deus? Você vai permitir que os meus adversários prevaleçam contra mim? Até quando? Até quando, Senhor, eu sou capaz de administrar todo esse problema? Até quando, Deus, eu vou continuar tendo forças para continuar caminhando? Até quando, Senhor, eu vou conseguir continuar indo para a igreja? Até quando, Senhor? Essa é a pergunta que eu quero que você faça essa noite. Até quando? E o que me deixa cada dia mais apaixonado pela palavra de Deus é que no versículo 5, coloca para mim por favor, ele diz o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Em outras palavras, Davi estava dizendo o seguinte: até quando? Eu não sei até quando, mas uma coisa eu sei, eu confio em Ti, eu me regozijo em Ti, eu cantarei em Ti, eu continuarei acreditando em Ti, eu continuarei entregando a minha vida a Ti, eu continuarei andando contigo, eu continuarei sendo quem eu sou. Eu não sei até quando, Senhor, mas não importa até quando, eu continuarei vivendo o propósito que Tu tens para mim. Amém? Glória a Deus. O que eu quero que você nessa noite vibre comigo em espírito é que nós não sabemos até quando, mas uma coisa temos certeza: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então não importa até quando, importa é que nós possamos estar preparados para que no momento em que chegar a vitória, nós possamos tomar posse dela. Uma coisa é certa, até quando? Eu não sei até quando, mas uma coisa eu sei, que esse quando, ele vai chegar, e ele só vai chegar, e eu só vou conseguir me regozijar, se eu estiver preparado para viver a intensidade daquilo que ele separou para mim. Muitos
reclamam, até quando, até quando, e começam a desanimar nesse até quando. A palavra de Deus diz que o preguiçoso, ele morre desejando. Então o preguiçoso, ele deseja, ele fica até quando, mas ele não faz nada para que esse quando se torne uma ação. Ele fica perguntando, mas ele não faz por onde. E Davi, o que ele estava dizendo é o seguinte: não me importa até quando, a única certeza que eu tenho de uma coisa: os meus inimigos aparentemente eles vão prevalecer contra mim, mas a minha confiança em Ti é tão grande, que eu tenho convicção que eu continuarei cantando e regozijando, porque eu sei que o Senhor não vai permitir que eu venha a ser envergonhado. E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Coloca para mim, por favor. Esse é um momento em que Paulo, ele passa ali pela Macedônia, ele está indo, caminho a Filipos, e diz assim: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, Paulo estava indo para onde? Repete comigo, Paulo estava indo para onde? Para um lugar de oração, amém? Então aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens, presta muita atenção nisso em nome de Jesus, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Eu quero dar uma parênteses aqui, abrir um parênteses. Paulo estava com a sua comitiva, ele estava caminhando, ele tinha acabado de se encontrar com Lídia, vendedora de púrpura. Aquela mulher tinha entregue a sua vida a Jesus. Lídia chama Paulo e a sua comitiva para ir na sua casa, e eles estão caminhando e de repente se encontram com uma jovem que você leu comigo, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, uma jovem que adivinhava as coisas. Em outras palavras, um espírito maligno sobre aquela jovem, e aquela jovem adivinhava aquilo que estava acontecendo. E olha que coisa louca, a Bíblia diz que essa jovem, ela anunciava dizendo o seguinte: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Então aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela na verdade estava dizendo aquilo que ela estava vendo. E ela começou a dizer: esses homens são servos de Deus, esses homens são filhos do Deus Altíssimo, eles estão aqui representando uma comitiva levantada por Deus. Olha o que diz o versículo 18: isto se repetia por muitos dias. Repete comigo: isto se repetia por muitos dias. Então essa jovem, ela não teve uma visão. Eu tive uma visão contigo, pastora Márcia. Não. Aquela jovem, ela dizia todos os dias a mesma coisa: eis aí homens de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Você ainda está aí? Aleluia! Ainda está aí ainda? Repare uma coisa: aqueles homens com aquela comitiva caminhando, e de repente vem uma menina com um espírito de adivinhação, e de repente ela começa a dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo. Eu fico imaginando os dias de hoje, caminhando eu, Nilton, pastor Lucas, a galera aqui, de repente vem uma jovem: olha aí, esses homens são homens de Deus e tal. E aí a gente todo feliz da vida: pô, essa mulher é servaça de Deus, vamos embora. E ela todos os dias dizendo: isso aí são homens de Deus, são homens de Deus. E a gente caminhando junto, até que o Espírito Santo toma um de nós e diz: retira-te dela agora. E o Espírito saiu. E eu quero essa noite falar sobre espírito de discernimento. Aleluia! Eu quero que nós possamos ter uma perspectiva do que é o reino de Deus. Espírito de discernimento, o nome já diz, é você discernir as coisas. Quando eu volto lá para Salmos capítulo 13,
Davi pergunta: até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Muitos de nós perguntam por diversas vezes: até quando? Mas nos falta por diversas vezes um espírito de discernimento para entender até quando. Até quando? Eu vou te dizer, sabe até quando? Até quando a maturidade chegar à tua vida. Até quando o discernimento de espírito chegar até você. Porque uma vida com Deus não é uma vida de até quando. Uma vida com Deus é uma vida até aonde? Até aonde? Até onde tu vai me levar, Senhor? Não é até quando. Pergunta quem é até quando não discerne aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Deus às vezes entrega as coisas poderosas e eles acham que é o inferno que está levantando alguma coisa para poder atrapalhar a obra. Às vezes o inferno entrega algo para eles, eles falam: opa, recebo em nome de Jesus. Mas nunca foi Deus que revelou. Então começa a criar uma confusão e as pessoas perguntam: até quando? Eu estou na igreja há 10 anos, há 20 anos, e eu ainda não consigo viver a plenitude de Deus. Até quando? Até quando o Espírito de Deus entrar por dentro de você, manifestar a sua glória no teu interior e te revelar realmente quem Ele é? Até quando nós vamos viver a verdadeira plenitude do que Deus tem para nós? No momento em que o enfermo chegar e nós, ao invés de perguntarmos até quando o nosso carro vai chegar, nos posicionarmos dizendo quem somos nós diante dele e botar a mão na cabeça do enfermo e de dar uma ordem, dizer: espírito maligno, você não faz parte dessa pessoa. Aí quando você entender isso, esse até quando, ele some da tua vida. Glorifica a Deus em nome de Jesus. Esse espírito maligno, ele sai da vida dessa pessoa, e esse até quando sai de você, e você começa a viver aquilo que realmente Cristo tem para te revelar. Eu hoje fui com a Toinha, né? A menina que trabalha conosco lá em casa, que toma conta do nosso filho Davi. Acordamos cedo hoje, acordamos 6h30. E fomos para a cidade, nós fomos no consulado americano. Primeiro que logo na porta é uma organização, uma fila perfeita. Tem as pessoas de 9 horas, tem as pessoas de 8h45, de 9 horas, de 9h15, de 9h30, de 15 em 15 minutos. E quando as filas vão andando, as pessoas vão uma atrás da outra certinho, ninguém fura a fila, ninguém faz nada. Todo mundo ali obedecendo. E aí você entra, quando você chega ali, você tem uma fila, outra fila, mas tudo muito organizado, muito rápido. Daqui a pouco vem teu passaporte, já te chama, já te coloca numa outra fila e já te coloca direto lá com uma pessoa lá para te entrevistar, para poder liberar o teu visto. E a hora que eu cheguei ali, eu sentei, na mesma hora o Espírito de Deus começou a ministrar o meu coração, dizendo o seguinte: filho, está vendo esse consulado? Eles não são desse país, eles pertencem a uma outra nação, mas eles separaram um lugar, eles criaram, assim, da forma deles, eles organizaram do jeito que eles acreditam que é a melhor forma de ser organizada. Eles fazem conforme as leis que regem o país deles. Eles determinam tudo como deve ser feito no país de vocês, mas da forma deles. Assim é o meu reino, filho. Você vive num mundo, filho, em que você está vendo várias coisas, você vive várias coisas, mas eu não vim, filho, te mostrar que você precisa viver as coisas do mundo em que você vive. Você não pertence a esse mundo, você pertence a um outro mundo, e as regras desse mundo precisam prevalecer na sua vida. Você chegou aqui hoje, filho, você entrou numa fila, você obedeceu, você ficou calado o tempo todo, você se portou, não se preocupou se você estava com o celular ou se você não estava, porque afinal de contas, regras foram feitas para serem cumpridas. Então, filho, você chegou e você se adaptou àquilo que aquele país lá determinou que fosse feito. Assim é o meu reino. Existem coisas do meu reino, filho, que você precisa viver no lugar aonde você vive.
Existem coisas do meu reino que precisam ser implantadas para que haja sucesso e rapidez no meu processo. Por que nós temos facilidade, cada um de vocês hoje, se forem tirar o visto, todos vocês vão chegar lá e vão fazer exatamente o que eu e a Toinha fizemos. Vocês vão se adaptar à forma de trabalho daquele povo. Vocês vão obedecer às regras e às leis que eles determinam, para que vocês possam ter um visto para entrar no país dele. Tu já pegou já, né? Já está aí já, né? Glória a Deus. Então você se adapta para você pegar um visto para entrar no país dele. Agora eu te pergunto nesta noite, por que o nosso Deus, ele vem à terra para implantar um reino, para que nós possamos pegar um passaporte para nos dar acesso do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído? Por que alguns de nós têm dificuldade de obedecer essas regras? Até quando? Até quando você cansar de bater a cabeça? Até quando você cansar de ser quem você acha que deve ser? E ser realmente quem Cristo te chamou para ser? O que esses homens e essas mulheres viveram nesse encontro foi algo tão incrível, porque eles deixaram até quando guardado nas suas bolsas e disseram: eu não quero mais ser quem é que eu era, mas eu quero ser quem o Senhor determinou que eu fosse. Amém. Glória a Deus. E quando você entende isso, o Espírito de Deus vai trabalhando no teu ser. Eu amo essa passagem, Jeremias capítulo 18. Deus tem uma forma linda de falar. Jeremias 18, Deus manda Jeremias ir até a casa do olheiro. Aí ele fala assim: Jeremias, vai lá na casa do olheiro, vê como é que eu trabalho. Olha para o olheiro, vê como é que o olheiro vai fazendo o vaso. Perceba, Jeremias, que ele começa a fazer o vaso, mas chega um momento, Jeremias, em que o vaso está dando problema, ele destrói tudo e faz tudo de novo. Jeremias, eu não trabalho com pedaços. Eu não pego um vaso quebrado e colo. Todo vaso que chega na minha presença, Jeremias, eu primeiro tenho que destruir ele. Eu tenho que acabar com ele todo, para depois fazer um outro vaso. O problema é que alguns chegam e falam assim: Senhor, pode mexer em todas as áreas, mas essa aqui não mexe não. Deixa eu te falar uma coisa, é nessa que ele quer mexer. É nessa que ele quer trabalhar. E aí você chega e diz assim: ó, mexe em tudo, mas só não mexe nessa. Aí ele não tem como agir. Aí você fica perguntando: até quando? Até quando você permitir que ele mexa? Até quando você autorizar ele mexer? Quando você autoriza ele mexer, ele mexe. Tem uma outra passagem na Bíblia também que eu amo, que diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque quando você pega algo novo e você coloca num odre velho, quando você pega o vinho novo e coloca no odre velho, o odre ele é feito de um material elástico, e ele pega a fermentação do vinho e ele se estica todo até o máximo que ele consegue. Então aquele vinho novo, quando ele é depositado num odre novo, ele se estica ao máximo. Mas quando você pega um vinho novo e você joga de novo num odre velho, ele não tem mais para onde esticar. E aí ele rompe. Da mesma forma, não se pega retalhos para poder emendar coisas novas. Quando Jesus te chamou para caminhar com Ele, às vezes você chegou até a presença de Jesus porque você estava com um problema no teu casamento e você queria que Jesus tocasse no teu casamento. Mas mal sabia você que o teu casamento era um pretexto para você chegar até Ele. Jesus, na verdade, queria tocar em você e transformar o teu ser, para que você deixasse de ser quem você era e você se transformasse na pessoa que Ele te chamou para ser. Uma pessoa, normalmente, ela só vai a um médico quando ela sente alguma dor ou quando ela está passando mal.
Poucas são as pessoas que vão aos médicos fazer exames de rotina. E quando dá um problema, quando elas sentem dores, a primeira coisa que elas fazem é correr para o médico. Amém? Mas eu te pergunto, se ao invés de esperar isso acontecer, se ela tivesse ido antes, você concorda comigo que a probabilidade desse problema acontecer seria muito menor? Você concorda comigo ou não? Amém. Amém. Assim é uma vida com Deus. Quanto mais você se achega a Ele, menor é a probabilidade dos problemas chegarem à tua vida. Eles vão até tentar chegar, mas por você estar conectado à videira, Ele vai derramar sobre você a sua bênção, e você vai entender muito antes daquilo chegar até você. Você vai ter discernimento, como eu disse, espírito de discernimento. Você vai ter discernimento para entender se aquilo é de Deus ou se aquilo não é de Deus. Quando você chega à presença do Senhor, você precisa entender qual é o propósito do teu coração. Mas pastor, eu não tenho propósito. Ok, se você não tinha propósito, você vai passar a ter, amém? Amém. Porque todo homem, toda mulher que anda com Deus tem um propósito. Se você ainda não tem um propósito, você precisa pedir a Deus para te revelar qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Porque você precisa ter um propósito. Porque quem não tem propósito não caminha para lugar nenhum. Você imagina largar uma pessoa aqui e perguntar para ela, para onde você vai? Eu não sei. Mas como assim não sabe? Não sei. Então quer dizer que se eu largar uma pessoa aqui e ela disser que não sabe para onde ela vai, a gente vai todo mundo embora, ela vai continuar aqui. Por quê? Porque ela não tem propósito. Toda pessoa precisa ter um propósito. Você precisa, em primeiro lugar, saber para onde você vai. Quando você sabe para onde você vai, as coisas começam a ficar mais tranquilas na sua vida. Pelo menos você tem um rumo, você tem um destino. Amém? Amém. E quando você tem um destino, você tem um rumo, aí as coisas começam na sua vida. Porque aí você sabe que se você escolheu um caminho reto para caminhar, todo e qualquer obstáculo que entrar na sua frente não vai permitir com que você se desvie dele, porque o teu propósito é caminhar reto. Você, ao invés de se desviar desses obstáculos, você vai tirar os obstáculos da tua frente. Você está comigo aí? Amém. A outra coisa é quando você não tem propósito. Quando você não tem propósito, alguém manda você caminhar reto, no primeiro obstáculo que cai diante de você, você acredita que veio da parte de Deus impedindo o teu crescimento, o teu caminhar, aí você rapidamente se desvia para um outro lado. Aí vem um outro obstáculo, você se desvia para o outro lado. E vem um outro obstáculo e se desvia para o outro lado. E quando você vai perceber, você está igual Sansão, com o olho fechado, rodando e girando uma roda, sem entender o que está fazendo. Uma coisa é você fazer as coisas, a outra é entender que não está fazendo. Deus criou Sansão com um propósito. Ele precisava libertar o povo de Israel. Ele era um juiz. Repete comigo, juiz. Só que Sansão, no meio da sua caminhada, ele perdeu o seu propósito. E toda pessoa que perde propósito, ela caminha em círculo e ela não sai do lugar. Um ano passa, 2 anos passam, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e quando você volta, a pessoa continua circulando no mesmo lugar. E você fala, mas o irmão ali ainda não casou? Não casou ainda não. Mas não pintou ninguém, já pintou muitas, mas não casou porque não sabe quem é. O irmão até quer casar, mas até hoje ele está desempregado. Mas como assim está desempregado? Emprego está faltando, mas trabalho é o que mais tem. O problema é que nós queremos, exemplo, você quer casar, mas antes de casar você não entende que você precisa ter sustento na sua casa para manter uma família. E aí eu te pergunto, você acha de verdade que Deus é um Deus irresponsável para te dar um casamento se você não tem condições de manter esse casamento? Não. Aí sabe o que vai acontecer contigo? Eis que te digo, essa é a mulher do teu coração. Aí você, glória a Deus por isso, porque você não tem espírito de discernimento. Então tudo que vem falando o nome de Deus, você acha que é da parte dele. E nem tudo que parece é. Satanás tem 2 formas de nos atingir. A primeira é quando ele se levanta dizendo que ele é nosso adversário, amém? E a segunda
é quando ele vem para o nosso lado, se dizendo nosso amigo e um cúmplice nosso. A pior coisa que existe dentro do corpo de Cristo não são os adversários, mas são os infiltrados. Quando você luta contra um adversário, você sabe que ele é adversário e você luta contra ele. Mas quando você tem um infiltrado, você abraça chamando ele para uma guerra. E quando você vai na frente, ele enfia uma faca nas tuas costas. E o propósito de Deus é literalmente nos ensinar, através de um espírito de discernimento, para que nós possamos compreender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Você ainda está aí? Amém. E eu quero que você, essa noite, peça ao Espírito Santo de Deus para trazer ao teu coração um discernimento de tudo aquilo que realmente Ele tem para fazer nesses dias na tua vida. Voltamos do encontro nesse final de semana. O encontro foi tremendo, foi incrível. Mas um fogo, ele só continua aceso se nós colocarmos graveto ou lenha para que ele continue pegando fogo. Se nós esquecermos dele, daqui a pouco ele apaga. E sabe como que você continua fazendo com que essa chama fique acesa dentro de você? É chamando o Rei da Glória para a tua vida. É pedindo todos os dias para que ele possa manter acesa essa chama que está dentro do teu coração. Mas o que me deixa muito triste é que alguns irmãos que voltam acesos, queimando, se tocar neles está arriscado até tu pegar fogo. Esses mesmos irmãos, daqui a pouco quando você vai perceber, cadê o irmão falando de tal? Ih, não tem vindo ao culto. Mas como não tem vindo ao culto? Estava outro dia pegando fogo em cima do altar? Não, ele desanimou aí, ele ficou triste com uma situação que aconteceu. Como assim, cara? O dia que você for deixar de vir para a casa do teu Deus por causa de uma coisa que aconteceu, você ainda não sabe quem Ele é. Porque quem conhece Jesus, anda com Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode oferecer. Quem conhece Jesus, glória a Deus. Quando eu estava no consulado com a Antônia, para pegar o visto, eu pude perceber claramente que as regras daquele consulado, elas funcionavam perfeitamente e todos os brasileiros que ali estavam se inserindo naquelas regras e cumprindo aquele propósito. E eu quero mais uma vez falar sobre isso. Nós precisamos compreender que nós vivemos num plano terreno, aonde quando Jesus ele sai, ele abre mão da sua glória. Quando ele vem à terra como forma de homem, amém? A Bíblia diz a todo instante que ele veio não implantar uma religião, mas ele veio implantar um reino. E ele começa a ensinar algumas coisas desse reino, dizendo o seguinte: olha, quando você chegar num ambiente, nunca sente nos primeiros assentos, sempre sente nos últimos. Porque se você for uma pessoa ilustre, vão lá atrás te pegar e vão te colocar sentado nas primeiras filas. Mas se você sentar no primeiro lugar, e se tiver uma pessoa mais ilustre que você, vão fazer você passar uma vergonha, vão pedir para você sair para que uma pessoa mais ilustre possa sentar. O que Jesus está ensinando para o povo através dessa passagem? Jesus está dizendo o seguinte: seja humilde. O lugar de honra você não precisa pedir, eu vou dar a você. Todo aquele que se coloca como último, eu trago por primeiro. E todo aquele que se coloca como primeiro, eu coloco como último. Jesus está dizendo o seguinte: você não precisa dizer para as pessoas quem você é, nem tampouco o que você carrega. As pessoas precisam ver a minha figura em você, para que eu te exalte no momento oportuno e mostre para eles realmente quem você é em mim, não em você. Tem um outro momento que Jesus fala o seguinte: quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? Jesus, lógico que é aquele que está sentado à mesa, afinal de contas ele está sendo servido, e o outro na verdade é um garçom. Ele fala assim: ok, isso é no plano terreno, mas no reino dos céus, aquele que serve é maior do que aquele que está sendo servido.
O que Jesus está dizendo? Não importa a tua patente, não importa o teu conhecimento, você não ganha pessoas por aquilo que você diz que é, mas por aquilo que você mostra que é. Quando uma pessoa pequena chega diante de você, e você sendo grande, você se faz menor do que ele para servir, na verdade você não está sendo menor. Você está mostrando para ele, através de uma atitude humilde, que você é o maior dos maiores. Você ainda está aí? Só que muitos ainda não conseguem entender isso e vão para a igreja, entram e saem, mas quando tem uma primeira oportunidade, não se misturam, porque afinal de contas são diferentes dos outros, tem um sangue azul. Chega na igreja e eles se negam a sentar do lado de uma pessoa humilde, porque afinal de contas usam perfume importado. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele tinha prazer em estar com as prostitutas, com os humildes, com os pobres. Isso trazia prazer para ele. Quando convidavam ele para estar num lugar chique, não era muito a praia dele. Ele disse, em um certo momento, ele disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aquele que a sociedade não quer. Esses caras é que eu quero. Sabe o que Jesus estava dizendo? Enquanto eles são desprezados por vocês, eles são aceitos no meu reino. Porque no reino de vocês, eles não têm valor, mas no meu reino, eu não vejo conforme as pessoas veem. Eu não olho a aparência, eu não olho roupa, eu não olho o carro e nem tampouco conta bancária. Eu olho o coração. Então muitos deles têm um coração muito melhor que o de vocês. Quando Jesus chegava para os fariseus, ele dizia o seguinte: ei, vocês são uma cambada de hipócritas. Vocês se engasgam com um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Vocês querem arrancar o cisco que está no olho do teu irmão, mas você não arranca a trave que está no teu. Você acha que é melhor do que os outros, mas na verdade você não sabe nem quem você é. Nem a tua identidade você sabe. Eu fico imaginando Jesus perguntando para os caras: se eu perguntar para vocês quem vocês são, quem que vocês vão dizer que são? Não sabe. Se alguém te perguntar hoje o que você é, talvez você diga: eu sou evangélico, né? Você não é evangélico. Você não faz parte de uma denominação, nem tampouco de uma religião. Você é filho e filha do Deus vivo. Amém. Essa é a tua identidade. Deus. A tua identidade, ela precisa estar firme dentro do teu coração. Ela precisa estar cauterizada dentro de você. A tua identidade, as pessoas quando chegarem para você, elas precisam saber quem você é. E detalhe muito importante: você não precisa ficar dizendo quem você é. As pessoas por si só têm que saber quem você é. Sabe quando você chega num ambiente em que o demônio começa a se manifestar, e você chega e não faz muita arruaça, fala assim, sem fazer barulho: sai em nome de Jesus. Vai embora. Por quê? Porque não é gritando que você tem autoridade, é mostrando o que você carrega. Glória a Deus. A Bíblia diz que só quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Quem é carnal discerne as coisas da carne. Quem é espiritual vê que aquela situação não é do jeito que estão dizendo que é, porque ela está discernindo no mundo espiritual antes de discernir no mundo carnal. Chegou um tempo, igreja, de nós, todos nós, a começar pelo pastor de vocês, de nós crescermos em Deus, aprendermos com o Senhor a cada dia. Mas pastor, como se aprende? Todo domingo às 9:30 da manhã na escola bíblica. Pastor, como se aprende? Se trancando no teu quartinho lá, você e teu papai, colocando um louvor baixinho e só no mistério, só vocês dois, sem ninguém dizer nada, eis que te digo, só vocês dois ali, fala comigo, e aí vem aquela glória, invade o teu quarto, você começa a chorar, você não entende nada, Jesus te coloca de cabeça para baixo, você começa a rodopiar, você começa a falar em línguas sozinho, você não entende por quê, mas sabe por quê? Porque só recebe quem busca. E eu quero fechar a minha mensagem te fazendo uma pergunta: até quando? Até quando, igreja?
Até quando nós vamos ser conhecidos como igreja ou como servos do Deus vivo? Vamos fazer parte de uma estrutura onde as pessoas chegam e elas percebem aqui um ambiente bacana e feliz, onde nós temos amigos? Ou um ambiente onde elas entram e elas falam: opa, tem fogo de Deus aí, varão. Aonde os demônios, quando eles pisam ali, eles já começam a ficar todo arrepiados, porque eles sabem que vão ser consumidos pela glória de Deus. Até quando? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Glória a Deus. Mas eu vou ficar mais feliz ainda quando eu conseguir enxergar com esses olhos que papai me deu a promessa que ele nos deu, dizendo que nós iríamos curar enfermos, libertar os cativos, transformar a vida daqueles que aparentemente não tinham transformação. Aí eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz quando eu enxergar pessoas surdas entrando por essas portas e elas começarem a ouvir neste culto. Aleluia. Sem que ninguém coloque a mão nos ouvidos delas, mas simplesmente um louvor, uma adoração, lançar por terra toda a surdez. Eu vou ficar muito feliz quando o cego entrar aqui e ele começar a falar, como diz aquela passagem que Jesus curou um cego. Você está vendo? Ele falou: estou vendo como que árvores. E depois a sua visão voltar ao normal. É para isso que nós precisamos servir a Cristo, para fazer a diferença nesta terra. Nós precisamos servir a Cristo para transformar a vida de outros. Creia nisso que eu estou te dizendo. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Não busque Jesus por tudo aquilo que Ele pode fazer na tua vida, que Ele pode transformar no teu ser. Busque a Jesus para que Ele faça de você uma ferramenta para restaurar a vida de outros. Quando você entender que você é uma ferramenta e que você simplesmente precisa estar no propósito, aí Deus vai começar a usar você de uma forma tão poderosa que tudo o que você sempre desejou, a Bíblia diz que Ele vai te dar muito mais do que você pensa, do que você imagina, segundo o seu poder que opera em nós. Que essa noite seja uma noite onde a graça, onde o Espírito de Deus possa falar ao teu coração. Eu quero fechar essa mensagem colocando Salmos 13, 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Que Davi está falando é o seguinte: eu confio num favor que eu não mereço. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Pega o meu coração e faz ele ter alegria na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi sabia que Deus habitava no meio dos louvores. Davi sabia disso. Então Davi fala assim, cantarei ao Senhor. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte: mesmo que tudo pareça que não tem jeito, eu vou glorificar o nome do Mestre. Eu vou cantar, porque não tem outro jeito. De que adianta? Se eu ficar triste, nada vai mudar. Se eu ficar murmurando, nada vai mudar. Mas se eu cantar, meu amigo, se eu cantar, Ele habita no meio dos louvores, Ele vai descer com a sua glória e Ele vai mudar aquilo que aparentemente não tinha mudança. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.